A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, uma vez mais, podemos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje trataremos de um assunto que muitas vezes é até desagradável de ser tratado, porque as pessoas não gostam de ouvir o significado da palavra inferno. Mas é sobre isso que estudaremos. O inferno existe? O inferno é real? E o inferno, para quem a ele se destina, há uma eternidade, ou seja, ali o sofrimento será eterno? São alguns dos questionamentos que procuraremos elucidar, tendo como base a Bíblia Sagrada e também a compreensão de alguns eruditos, servos do Senhor, sobre o assunto. Mas para isso, precisamos do Senhor a nos guiar e nos direcionar. Por isso, clamamos a Ele para que assim o faça, em nome de Jesus. E já de início, estaremos aqui usando como referência a obra O Inferno é de Verdade? Por que isto importa? Publicado pela obra missionária Chamada da Meia-Noite, no ano de 2017, sua primeira edição, tendo como autor Gary Fraser. Estaremos então citando o enunciado nas páginas do número 49, 50 e 51. Abre aspas, declara Gary Fraser: a pessoa que nega a existência do inferno precisa negar a palavra de Deus ou considerar que Jesus estava equivocado ou que deliberadamente enganou as pessoas. Mas se Jesus estava equivocado, ele não era o perfeito Filho de Deus. E nós não temos nada que acreditar em qualquer coisa que ele disse sobre Deus. Se Jesus deliberadamente enganou a humanidade sobre a existência do inferno, ele cometeu uma inacreditável fraude à raça humana. Ele não merece o nome do Senhor e não deveria ser adorado se ele, de fato, enganou a humanidade sobre a existência de um lugar terrível chamado inferno. Outra possibilidade é a invenção do inferno pela igreja primitiva e a atribuição fraudulenta do ensino sobre o inferno na boca de Jesus. Esta é a conclusão do moderno, assim chamado Seminário sobre Jesus. Este esquisito grupo de acadêmicos universitários liberais consideram que a maior parte do conteúdo dos evangelhos foram uma invenção da igreja primitiva, incluindo os seus ensinamentos sobre o inferno. Se isto fosse verdade, nós não poderíamos confiar em nada no Novo Testamento. Se fosse possível que Mateus, Marcos, Lucas e João inventaram histórias do nada e as colocaram na boca de Jesus, não haveria absolutamente base nenhuma para a nossa fé. Além disso, que toda pessoa que escolheu o martírio em vez da renúncia da sua fé em Jesus, teria morrido por uma mentira. Há um antigo ditado que carrega uma mensagem atemporal. As pessoas podem viver uma mentira, mas elas nunca conscientemente morreriam por uma. Aqueles que sacrificaram suas vidas o fizeram porque tinham visto o Jesus ressurreto e sabiam que ele estava vivo. Ao contrário, os melhores acadêmicos evangélicos descobriram, através de extensivas pesquisas, que a igreja primitiva cuidadosamente valorizou as palavras de Jesus e as preservou com grande cuidado. Os santos apóstolos e os pais da igreja guardaram com muito cuidado a ipsíssima verba, as exatas palavras de Jesus, por séculos. Eles não se atreveriam a mudar um fragmento do que ele disse. Meu amigo, se você está confrontado por uma impressionante verdade, Jesus ensinou a realidade do inferno, porque o inferno é uma realidade. Ele não poderia ser o Filho de Deus e o Salvador do mundo
se não nos contasse a verdade sobre a terrível consequência da rejeição do seu sacrifício. Quando o seu coração bater o seu último batimento, sua eternidade começou. Quando você respira a sua última respiração, sua eternidade começou. Você vai acordar em uma das duas dimensões eternas. Você vai acordar na gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso e de seu eterno Filho, em meio aos santos de todas as eras e das miríades de anjos. Ou você vai acordar totalmente sozinho no inferno. Sim, eu disse totalmente sozinho. Um dos grandes insights de C.S. Lewis foi escrito no seu livro sobre o inferno, O Grande Abismo. Possivelmente, o melhor livro já escrito sobre o inferno. Lewis confronta o conforto habitual dos pecadores sobre o inferno, o de que todos os seus amigos estarão lá. Essa ideia falsa faz do inferno um tipo de perpétuo clube dos velhos amigos. Demolindo esse argumento, ele mostra como o inferno será um lugar solitário, de pessoas infinitamente distantes uma das outras. Parte da punição do inferno será a solidão, o isolamento e a separação. Não tenha expectativa de que você estará numa grande multidão, como em um bar esportivo no sábado à noite. Você estará atormentado e sozinho. Eu fico constantemente impressionado em como muitas pessoas, especialmente os homens, pensam que eles vão morrer e ir para o inferno para fazer lá uma festa com os amigos. Não há festas no inferno. O seu último batimento cardíaco e o seu último suspiro não serão o final da sua existência. Quando Deus soprou o sopro da vida nas narinas de Adão, ele infundiu em Adão e instilou em cada indivíduo que já viveu desde Adão um espírito eterno, a imagem de Deus dentro de nós. Mesmo que seja a mais fraturada imagem de Deus, no mais deplorável pecador, permanece e dura para sempre. Existe um abismo infinito entre o menor, pior, mais miserável e maior pecador humano e o mais elevado macaco. Humanos são instilados com a vida eterna. Você não pode fazer nada para mudar isso. Você é eterno e vai existir em algum lugar para a eternidade. Isto é parte do que significa ser criado à imagem de Deus. E sobre ignorando a verdade, Fraser continua: o pregador que fala ou escreve sobre o inferno é acusado de usar táticas assustadoras. Ele é rejeitado por ser manipulador. Teólogos liberais o desdenham como se ele fosse uma espécie de mutante em uma outra era. Nada poderia estar mais longe da verdade. O autêntico pregador bíblico que adverte as pessoas sobre o inferno está alertando-as sobre um sério perigo. Ele entende que seria uma tragédia elas estarem mal informadas ou desinformadas no que concerne à natureza da sua existência eterna. Fecha aspas. Então, até agora nós podemos observar um breve relato, de acordo com a Bíblia, sobre o que seria o inferno, e também foi dado aí a oportunidade de se verificar também o que as pessoas que discordam da Bíblia pensam. Mas, nesse sentido, nós vamos então nos aprofundar nesse tema e agora também colocaremos os pensamentos das pessoas que preferem ignorar a Bíblia na sua literalidade e também parte dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. E essas pessoas sentem-se autônomas e capazes de elucidar essa problemática e, por si só, definirem o que é o inferno, a sua durabilidade, a sua existência e quem merece ir para lá ou não. Ou seja, pessoas que na sua arrogância se colocam no lugar do próprio Deus. Existem pessoas assim, muitas delas consideram-se até cristãs. E não são poucos também os teólogos que seguem por essa linha. Esse tipo de pessoa, ou esses pensamentos, apontam
ou consideram que Deus ele se assemelha a um sádico, porque dizem que ele é injusto ao torturar pessoas por toda a eternidade. Que Deus, ao mandar as pessoas para o inferno, exerce uma justiça brutal e severa demais, pois talvez tais pessoas não tivessem noção do mal que praticaram. Outros ainda dizem que já esta vida aqui na terra é tão pesada, enfadonha e difícil que se assemelha ao inferno, e talvez o inferno seja aqui nesta terra ainda, né? De acordo com o que as pessoas pensam nessa linha de ideias. E o que acontece? Ainda cumprimentam dizendo que muitas pessoas não gostariam nem de ter nascido, porque agora, então, condená-las a mais sofrimento, e esse Deus encaminhando-as para o sofrimento eterno no inferno, eles não acham que isso seja uma coisa justa, e que Deus não faria isso. E essas pessoas que concordam com esses pontos de vista dizem que Deus é bom demais, e por isso quem pensa assim está correto, não quem fala o que a Bíblia nos ensina. E eles prosseguem nas suas ideias, nos seus pensamentos, declarando que quem pensa que o inferno é injusto possui toda a razão, e ainda afirmam que isso não combina com o caráter de Deus, pois se Deus permite a existência do inferno, então ele é considerado um Deus perverso. Esse tipo de pensamento, essa linha teológica, o próprio Gary Fraser, no livro, na sua obra citada, na página 38, nos dá uma interpretação, uma linha de pensamento que nos permite compreender essas ideias. Diz assim, abre aspas, uma forma de liberalismo teológico é o universalismo. A teoria do universalismo declara que todas as pessoas irão para o céu e não faz diferença entre o que a pessoa creu ou como ela viveu. O universalismo é uma esperança mole, confortável, vaga e confusa de que todas as pessoas irão para o céu, para sempre. A frase frequentemente usada, somos todos filhos de Deus, sintetiza esse falso conceito. Então, nós verificamos e ponderamos a respeito do que as pessoas também pensam em relação ao inferno, desprezando a Escritura Sagrada e agora, de acordo com os conceitos meramente liberais, preferem ignorar este assunto, ao ponto de que isso culturalmente está influindo nas mensagens nas igrejas, nos dias atuais, sobretudo. Porque hoje, conforme já foi relatado pelo Dr. Gary Fraser, torna-se inconveniente falar sobre o inferno. Falar sobre o inferno, pregar sobre a existência do inferno e que o inferno é eterno, é algo desagradável, que muitas vezes não vem de encontro àquilo em que as pessoas, os ouvintes, gostariam de absorver nessas oportunidades. Ainda no livro de Gary Fraser, existem alguns comentários de outros autores, frases interessantes que vêm a calhar com o tema que nós estamos abordando nesta oportunidade. Na página 28, há a seguinte frase: só há duas espécies de pessoas no final, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Todos os que estão no inferno foi porque o escolheram. Sem essa autoescolha, não haveria inferno. Alma alguma que desejar sincera e constantemente alegria irá perdê-la. Os que buscam, encontram. Para aqueles que batem, a porta é aberta. C.S. Lewis, na sua obra O Grande Abismo. Já na página 44, outra frase: o inferno não é mau, é um lugar onde o mal é punido. O inferno não é agradável, atraente ou encorajador, mas o inferno é moralmente bom, porque um Deus bom precisa punir o mal. Randy Alcorn, na sua obra If Good is Good. Também, ainda na página 70, outra frase: Satanás
sabe para onde vai e conhece o eterno castigo que o espera. Agora, ele deseja persuadir todo mundo que pode, inclusive você, a segui-lo para aquele lugar de tormento. Ele o fará acreditar em qualquer uma das mentiras que ele puder apresentar para enganar você, a fim de torná-lo seu companheiro para sempre no inferno. Se ele deseja fazê-lo crer que você vai governar e reinar com ele lá, então ele dirá isso. Se ele puder fazê-lo crer que o inferno realmente não existe, então ele o fará. Se ele puder convencê-lo de que o inferno é um lugar maravilhoso, será essa a sua tática. Satanás fará qualquer coisa para evitar que você creia e aceite a verdade. E a verdade é que Satanás odeia você com paixão. Seu único desejo é ouvir seus gemidos agonizantes, queimando nas chamas do inferno. Rick Jones, na sua obra Escada para o Inferno. E ainda, uma outra frase na página 84, que diz: a suprema tragédia é que todos aqueles que acabam indo para o inferno vão por escolha própria. Em vez de aceitarem que somos todos pecadores e necessitados da salvação de Jesus Cristo, o orgulho deles os condena à morte espiritual. Afinal, alguém precisa ser o Deus das nossas vidas. Se insistimos em ser o nosso próprio Deus, nós seremos bem-sucedidos, mas às custas de uma eternidade no inferno. Grant Jeffrey, na sua obra Céu, o Mistério dos Anjos. Se faz premente ainda observarmos algumas passagens bíblicas, o que narram, em suma, em relação ao inferno. Em Mateus 18, versículo 8, vê-se que existe ali um fogo eterno. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, fala que é um lugar de vergonha e desprezo eterno. Em Apocalipse 20, 10, diz que ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Judas, no versículo 13, fala que reservadas para sempre nas mais densas trevas. Também o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 44, diz que onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. E ainda Apocalipse, capítulo 14, versículo 22, não há repouso nem de dia, nem de noite. Portanto, ainda a fim de nos aprofundarmos nesse tema e também temos uma elucidação ou uma compreensão mais ampla, vamos agora para uma obra monumental neste quesito, a chamada Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, dos editores Tim LaHaye e Ed Hudson, publicada pela Casa Publicadora Assembleia de Deus, onde vamos aqui observarmos o que narra sobre o inferno nas páginas de números 276, 277, 78, 79 até 80, onde há um artigo e aqui de Elmer Thomas. Vamos lá, então, ao que diz esta obra. Abre aspas. O Antigo Testamento e o Novo Testamento usam 18 palavras e símbolos diferentes para discorrer sobre o inferno. Cada um contribui um pouco para uma completa compreensão do ensino bíblico acerca do assunto. Mesmo com estas 18 descrições, nosso conhecimento sobre o inferno continua necessariamente limitado. Deus, o Criador da humanidade, entende os limites psicológicos do homem para compreender o horror. Strong, página 1033, comenta sobre algumas das 18 descrições. O estado final dos ímpios é descrito com imagens de um fogo eterno, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 41. Do poço do abismo, Apocalipse,
capítulo 9, versículos 2 e 11. De trevas exteriores, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 12. De tormento, Apocalipse, capítulo 14, versículos 10 e 11. De castigo eterno, Mateus, capítulo 25, versículo 46. Da ira de Deus, Romanos, capítulo 2, versículo 5. Da segunda morte, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. De destruição eterna ante a face do Senhor, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E de pecado eterno, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29. O fato de estas e outras descrições do inferno serem ilustrações não significa que são irreais. Podem até mesmo representar outras verdades, mas não temos nenhuma razão bíblica para pôr em dúvida uma interpretação literal. Termos bíblicos: Sheol, ou chamado Sheol. A derivação da palavra hebraica Sheol é bastante discutida entre os linguistas e não podemos ser dogmáticos apenas com base em evidências linguísticas, ainda que muitos estudiosos prefiram traduzi-la por buraco ou lugar profundo. Parte da confusão quanto ao significado de Sheol deve-se ao fato de, muitas vezes, o termo aparecer meramente relacionado a uma sepultura, em outras ocasiões, a uma existência após a morte, quer positiva, quer negativa. Em parte, isso está relacionado mais às premissas teológicas do que gramaticais, por parte dos escritores bíblicos. Shad, na página 34, sugere que Sheol significa a sepultura, ao qual todos os homens, bons e maus, descerão. Seu duplo significado de inferno e sepultura é explicado em relação entre morte física e castigo eterno. Ao resumir a utilização bíblica do termo, o Dr. Pentecoste observa: o primeiro termo é Sheol, que é utilizado por 66 vezes no Antigo Testamento. Ele é traduzido por inferno 31 vezes. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, Salmo, capítulo 9, versículo 17, Salmo, capítulo 18, versículo 5, Isaías, capítulo 14, versículo 9, e sepultura 31 vezes, conforme Salmo, capítulo 2, versículo número 6. Jó, capítulo 7, versículo 9, e também o livro de Jó, capítulo 14, versículo 13. E abismo, por 3 vezes. Números, capítulo 16, versículos 30 e também 33. E Jó, capítulo 17, versículo 16. Esta era a denominação do Antigo Testamento para a habitação dos mortos. Não se tratava apenas de um estado de existência, mas de existência consciente, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, e 1 Samuel, capítulo 28, dos versículos 11 a 15, e também Isaías, capítulo 14, versículo 9. Deus era soberano sobre ele. Contamos agora da Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, e também o livro de Jó, capítulo 26, versículo 6. Era considerado um destino temporário, e os justos anteviam sua ressurreição e remoção daquele lugar para a vida no milênio, conforme Jó, capítulo 14, versículos 13 e 14, ainda o livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 e 27, e Salmos, capítulo 16, versículos de 9 a 11, também ainda o livro de Salmos, capítulo 17 e 15, 49, 15 e 73, 24. 2. O segundo, o Hades. Os tradutores da Septuaginta grega geralmente utilizavam a palavra Hades para traduzir Sheol. Hades também designava o além no pensamento grego, no que concerne a relação entre duas palavras ínis. Observa, a palavra grega Aides representa o mundo inferior, o reino dos mortos,
nas obras clássicas. Na Septuaginta é quase sempre utilizada para traduzir Sheol, e no Novo Testamento tem quase sempre um relevo negativo. É utilizado exclusivamente para descrever o lugar de castigo dos ímpios. Na descrição do Hades, a principal passagem do Novo Testamento é Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Embora alguns tentem menosprezar tal descrição, considerando-a uma parábola, Ironside observa: havia certo homem rico. Havia ou não havia? Ele diz claramente que havia. O relato não é iniciado com a frase disse-lhes outra parábola, como em outras oportunidades. Nem disse ele, ou é como se houvesse certo homem rico e certo mendigo, ou expressão semelhante. Ele, porém, declarou de forma firme e clara: havia certo homem rico. Se o homem rico era real, o mesmo vale para o inferno. O homem rico morreu e foi para o Hades, onde era atormentado por chamas reais, conforme se observa em Lucas, capítulo 16, versículo 24. O castigo no Hades inclui, primeiro, queimamento; segundo, separação e solidão; terceiro, condenação em função das lembranças; quarto, sede; quinto, deterioração; e sexto, mau cheiro. O homem rico podia ver por sobre um grande abismo, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26, o local onde ficavam os salvos. As Escrituras, no entanto, nada dizem sobre os salvos poderem ver o tormento dos ímpios. Sabemos, contudo, que o homem rico não tinha como escapar de seus tormentos. A relativa proximidade entre o mendigo e o homem rico sugere que, originalmente, o Hades e o paraíso, o seio de Abraão, ficavam no mesmo lugar. Ao morrer, Cristo desceu às regiões inferiores da terra e levou cativo o cativeiro. Ele em seguida subiu daquele lugar, conforme registrado no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Muitos comentaristas acreditam que o paraíso foi, naquele momento, separado do Hades e levado ao terceiro céu. Terceiro, o Tártaro. Outro termo bíblico que descreve o inferno é Tártaros, do grego. Aparece apenas uma vez nas Escrituras, e mesmo no caso em questão, é tecnicamente um verbo e não um substantivo propriamente dito. Pedro escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Isso está registrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quase todos os estudiosos concordam que o verbo deriva de um substantivo grego, que descreve o mais inferior dos 9 níveis infernais no pensamento grego. Tal foi o castigo imposto por Deus aos anjos rebeldes, que ele lançou-os no fundo do inferno. Quarto, Guiena ou Giena. Um quarto termo bíblico, traduzido por inferno, é Guiena, do grego. É a palavra mais grave utilizada para o inferno nas Escrituras, e foi usada quase que exclusivamente por Jesus. Devido à gravidade de algumas frases e ilustrações associadas à palavra Guiena, ou Giena, aqueles que se contrapõem à existência do inferno literal são os mais propensos a discutir o significado deste termo. O Novo Testamento, contudo, ao descrever o inferno, associa-o a um lugar no Vale de Inom. Lá na antiguidade eram oferecidos sacrifícios humanos, conforme registrado em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, e também em Jeremias, capítulo 7, versículo 31. E o nome dado na Bíblia para o lago de fogo, o destino final e eterno dos que se perderam. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10, e também 14 e 15. O uso do termo Giena no Novo Testamento evidencia que a palavra não se refere apenas a um vale histórico nos arredores de Jerusalém, um depósito de lixo daqueles tempos. O termo está associado a fogo, castigo e tormento eternos. O Giena é um lugar de castigo eterno, o destino final dos ímpios. Todas as descrições que enfatizam características repulsivas do inferno, como vermes, fogo e ranger de dentes, são descrições do Giena. As Escrituras provavelmente não descrevem todo o horror do lugar.
dada a incapacidade psicológica, mental e espiritual humana para compreendê-lo. Quinto, castigo. O conceito de castigo ou retribuição é fundamental em nossa compreensão de Deus. Os conceitos bíblicos de punição, vingança e ira sugerem o castigo como parte do juízo sobre o pecado. Trata-se da consequência legal da ira e da fúria de Deus. Além disso, o castigo no inferno existe porque a destruição é uma consequência natural do pecado, conforme Provérbios capítulo 14, versículo 12, 16, 25, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, e ainda Romanos, capítulo 5, versículo 12. A natureza corruptora do pecado destrói tudo com que entra em contato. Isto não minimiza de forma alguma o conceito de ira divina, mas identifica mais uma origem do castigo. Em certo sentido, o inferno é inferno porque é o lugar onde o pecado é irrestrito em sua paixão destruidora. Sexto, prisão. Em duas ocasiões, a Bíblia utiliza a palavra prisão e uma aparente referência ao inferno, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Na lei judaica, o aprisionamento não era uma punição prevista no Código Penal, salvo quando o prisioneiro condenado era retido até a execução de sua sentença. Ao que tudo indica, os espíritos aprisionados aguardam uma ulterior execução de sua sentença. O termo prisão, portanto, deveria ser mais adequadamente aplicado a Hades e não a Giena. Inferno, desta forma, seria o equivalente à prisão onde o réu aguarda seu julgamento, após o qual é enviado para cumprir sentença na penitenciária. Sétimo, cadeias. A imagem de cadeias ou correntes é mais uma descrição bíblica do inferno. Nas Escrituras, as cadeias parecem estar reservadas aos seres angelicais, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas 6 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. A terceira referência, Apocalipse 20, versículo 1, fala sobre Satanás sendo amarrado em cadeias e preso no abismo por 1000 anos. Isso indica que Deus é soberano, mesmo sobre o reino de Satanás. Oitavo, açoites. Enfatizando a ideia de níveis de punição no inferno, Jesus usou a ilustração de açoites para descrever o juízo vindouro, conforme narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Embora possamos extrair outras implicações dessas palavras de Jesus, é óbvio que ele pretendia ressaltar a existência de níveis de castigos no inferno. Assim como os pecadores possuem diferentes níveis de esclarecimento, também abraçam seus pecados com diferente intensidade. Por esse motivo, cada pecador suportará um diferente nível de sofrimento no inferno. Isso não minimiza de forma alguma a realidade do sofrimento no inferno. Alguém que esteja sofrendo poucos açoites não encontrará muito conforto em saber que em algum outro lugar no inferno há um outro alguém recebendo muitos açoites. Nono, choro e ranger de dentes. Em diversas ocasiões, Jesus usou a expressão choro e ranger de dentes para descrever a aflição pessoal de indivíduos no inferno, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 12, 13, 42 e 50, 22, versículo 13, 24, 51, 25, 30 e o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 28. A palavra ranger é utilizada para descrever as ações de alguém que comprime e esfrega os dentes com raiva, dor ou profunda decepção. No Antigo Testamento, ela representa fúria, raiva e ódio. Tal expressão parece indicar uma aflição que no inferno será causada pela sensação de perda, raiva e desespero. Décimo, abismo ou poço do abismo. No último livro da Bíblia, João, por 7 vezes descreve o inferno como um abismo, conforme capítulo 9, versículos 1 e 2, também versículo 11, capítulo 11, versículo 7, ainda capítulo 17, versículo 8 e 20, versículos 1 a 3. Em cada caso, o abismo está intimamente associado a demônios, que geralmente estão sendo aprisionados ou liberados do abismo.
O Antigo Testamento também utiliza a ilustração do abismo para falar sobre o destino dos ímpios ao morrer. A palavra abismo refere-se a um lugar fundo, de onde não há como escapar. 11º, trevas exteriores. Uma outra ilustração de Cristo para falar sobre o inferno foram as trevas. Na escatologia do Novo Testamento, o céu é retratado como lugar claro e bem iluminado. Ser expulso do céu significava ser lançado nas trevas exteriores. Jesus, ao utilizar a palavra escótia, sugere uma escuridão extrema, muito superior à penumbra de um dia enevoado ou nublado. 12º, destruição. Em certa ocasião, Paulo utilizou a expressão eterna destruição, banidos da face do Senhor, conforme registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, para descrever o inferno. Apesar de destruidor ser um dos muitos títulos de Satanás, conforme Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, somente Paulo identifica o inferno de forma específica como um local de destruição. O conceito não era estranho ao pensamento judaico e acreditava-se que esta era exatamente a sorte do iníquo, a destruição. Paulo, no contexto da passagem, afirma ser este o destino daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 13º, tormentos. O inferno também é descrito como lugar de tormentos. Das várias palavras que significam sofrimento no Novo Testamento, esta deve ser a que transmite maior severidade, denota dor, angústia e formas de extremo sofrimento humano, como é demonstrado pelo homem rico, que descreve o Hades como lugar de tormentos, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 28. 14º, vermes. Tanto Isaías como Jesus usaram imaginária de vermes inextinguíveis para descrever a sorte dos ímpios, conforme registrado em Isaías, capítulo 14, versículo 11, 66, 24, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 44, 46 e 48. O verme pertence mais à descrição do Geena que do Hades. A imagem de um verme no Geena teria sido compreendida pelos que ouviam Jesus como uma tenebrosa representação do juízo de Deus. Este é o assunto do último versículo de Isaías, capítulo 66, versículo 24. 15º, fogo. Muito provavelmente a mais conhecida imagem do inferno é o fogo. O homem rico é descrito sendo atormentado por chamas, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Homens são salgados com fogo, conforme Marcos, capítulo 9, versículo 49, e lançados na fornalha de fogo, registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 42. Também fogo e enxofre, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Além de chamas que não se apagam, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43, 45, 46 e 48. São utilizados para descrever o inferno. O uso do fogo para retratar o inferno não possui caráter apenas descritivo, mas também enfatiza o contínuo sofrimento da perda. 16º, segunda morte. O destino eterno dos perdidos é também denominado de segunda morte, em contraste com a morte física. Aqueles que defendem uma visão aniquilacionista ou pregam o sono da alma, não raro redefinem este termo, atribuem a ele o sentido de um estado de não existência ou existência inconsciente. Na Bíblia, porém, a morte de um ser nunca diz respeito à extinção da vida, mas uma separação de algo a que este ser pertence. As Escrituras denominam um corpo sem espírito como morto, e o mesmo vale para a fé, que não possui obras que a evidenciem, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 26. Da mesma forma, a expressão segunda morte enfatiza a separação entre o homem e Deus. A consciência do homem fica evidente na descrição da segunda morte no juízo final. 17º, a ira de Deus.
o inferno também é descrito como uma manifestação da ira de Deus, como a expressão da sua santidade, verdade e justiça. Deus deve punir o pecado. Uma vez que sabemos que o pecado é uma ofensa pessoal contra Deus, não deveria nos surpreender a ira dele contra o pecado. Negar a existência da ira de Deus é negar a necessidade da obra redentora de Cristo na cruz. De acordo com Paulo, a ira de Deus pode ser revelada na natureza, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 18. Esta ira contra o pecado, que hoje é parcialmente revelada, será algum dia plenamente expressa no inferno. E por fim, 18º, eternidade. Todos os adjetivos atribuídos ao inferno possuem um nível de sofrimento que ultrapassa a capacidade do entendimento humano. Então, acrescente a palavra eternidade. A todas as palavras que descrevem esse sofrimento e a realidade do inferno, ultrapassa totalmente a compreensão humana. Uma coisa é ser objeto da ira de Deus, outra é encontrar-se nessa situação por toda a eternidade. Uma coisa é ser atormentado, outra é ser eternamente atormentado. Se o inferno pudesse ser de alguma forma tolerável por seus habitantes, o conceito de eternidade torna-o completamente intolerável. Duas palavras gregas, aion e aionios, são os termos utilizados para expressar um tempo sem fim, ou a eternidade. O uso neotestamentário desses termos não é limitado às descrições do inferno. Se eles não significam eterno, quando aplicados ao inferno, não podem querer dizer eterno em relação a Deus ou a salvação eterna do povo de Deus após a morte. O castigo eterno é a derradeira consequência para todos aqueles que acabam no inferno. Elm Tons, fecha aspas. Observamos então a contundência da veracidade da existência do inferno e também da literalidade em relação à sua eternidade, à sua duração. Também, nesse sentido, nós ainda prosseguiremos seguindo esses passos. Agora vamos estar relatando na íntegra o que nos traz a obra monumental, Dicionário Bíblico Ilustrado da editora Vida Acadêmica, publicado pela editora Vida, que no seu verbete sobre o inferno, nas páginas de números 232, 832, 833 e 834, nos narram. Abre aspas. Inferno, em geral, é entendido como habitação final dos mortos injustos, onde os ímpios sofrem castigo eterno. A palavra usada para traduzir uma palavra do Antigo Testamento e várias do Novo Testamento. O uso do Antigo Testamento. A única palavra traduzida por inferno na maioria das versões da Bíblia em português, ainda que não nas traduções modernas, é a palavra Sheol. A palavra é um termo amplo que, dependendo do contexto, pode significar a habitação dos mortos, justos e injustos. O uso no Novo Testamento, 3 palavras do Novo Testamento são traduzidas por inferno. Geena, conforme Mateus capítulo 5, versículo 22, 29 e 30, 10, 28, 18, 19, Marcos capítulo 9, versículo 43, 45, 47, Lucas capítulo 12, versículo 5, e Tiago, capítulo 3, versículo 6. Hades, Mateus, capítulo 11, versículo 23, 16, 18, Lucas, capítulo 10, 15, 16, 23, Atos, capítulo 2, versículos 27 e 31, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, também capítulo 20, versículos 13 e 14, e Tártaro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É sugestivo que nenhuma das palavras neotestamentárias para o inferno ou Geena sejam usadas apenas para a sepultura. Hades no paganismo,
Originalmente se refere ao Deus do mundo inferior, mas posteriormente veio a se referir ao lugar dos mortos. Em Lucas, capítulo 16, versículo 23, Hades é representado como lugar de tormento, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 15. O texto do Apocalipse 20, versículo 13, apresenta o Hades como lugar temporário para os perdidos até o julgamento final. Diana era o nome de um vale a sudeste de Jerusalém, no qual crianças pequenas eram sacrificadas a um deus chamado Moloque. Há uma diferença fundamental entre Hades e Diana, que é vital para a compreensão da justiça punitiva de Deus. A partir do seu uso no Novo Testamento, Hades é visto como o local que recebe os ímpios no período intermediário entre a morte e a ressurreição. A Diana pode ser entendida como o fogo eterno, que foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41. E o lago de fogo, em Apocalipse 20, versículo 14, no qual são lançados a morte e o inferno. Depois da ressurreição e do julgamento dos perdidos, a Diana se torna o lugar definitivo de castigo por fogo eterno. O Tártaro era considerado pelos gregos antigos como o lugar no qual os deuses rebeldes e outros seres ímpios eram castigados. A palavra é citada no Novo Testamento apenas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, em que é dito que os anjos que pecaram foram lançados no inferno, a fim de serem reservados para o juízo. Descrições adicionais de sofrimento. Depois do julgamento final, os perdidos experimentarão sofrimento contínuo e tormento inimaginável. Expressões e termos como choro e ranger dos dentes, conforme Mateus capítulo 8, versículo 12, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30, e onde os vermes não morrem e o fogo não se apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 44, 46 e 48, indicam sofrimento emocional, físico e espiritual. Graus de julgamento e sofrimento são também indicados em textos como Mateus, capítulo 10, versículo 15, 11, 22, também 24, 18, 6 e Marcos, capítulo 6, versículo 11, e ainda Lucas, capítulo 10, versículos 12 e 14. Interpretações. Há duas questões principais que precisam ser respondidas, ambas vitais para o entendimento correto do ensino bíblico a respeito do inferno. A primeira: o castigo do inferno é eterno ou temporário? A segunda: a Bíblia ensina o inferno literal ou figurado? Então, aqui, meus irmãos, dando aqui uma breve introdução, né, ao restante do conteúdo, observamos que vem exatamente de encontro às perguntas que nós fizemos, nos indagando no início desse estudo. Vamos estar repetindo. A primeira: o castigo do inferno é eterno ou temporário? A segunda: a Bíblia ensina o inferno literal ou figurado? Eterno ou temporário? Prossegue aqui narrando o dicionário bíblico do Estado de Editora Vida. A palavra de Deus ensina que o sofrimento dos perdidos do inferno é eterno, conforme Isaías capítulo 66, versículo 24, conforme Mateus capítulo 25, versículo 46, Marcos capítulo 9, versículo 44, 46 e 48, e Apocalipse capítulo 14, versículo 11. A afirmação que Deus seria injusto em punir eternamente o pecado temporário subestima a seriedade e a natureza espiritual do pecado e a santidade suprema de Deus. Figurado ou literal? Que as Escrituras ensinam. O inferno literal é claro. A história do rico e Lázaro é muito provavelmente uma narrativa histórica verdadeira revelada por Cristo, não uma parábola. Conforme Lucas, capítulo 16, Jesus ensina em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que o corpo e a alma podem ser lançados no inferno. Isso faz que seja necessária a existência do inferno como um lugar literal, pois um corpo físico, o único tipo de corpo que existe, não pode ser lançado em algo metafórico. Entre os evangélicos, a diferença de opinião mais comum é se a descrição do inferno como lugar de sofrimento é figurada
literal ou uma combinação das duas. Alguns creem que a Bíblia ensina que o inferno é real, mas a linguagem usada para sua descrição é figurada. Essa abordagem é coerente com a que muitos têm das descrições dos céus feita em João e Apocalipse. Feita por João e Apocalipse. Assim como o céu é mais magnífico que a descrição em Apocalipse, o inferno também é tão terrível que a linguagem humana não consegue descrevê-lo. Não obstante, há evidências fortes que indicam que a linguagem usada é literal e que a Bíblia, de fato, ensina que o fogo e os outros sofrimentos do inferno são literais. A parábola do joio em Mateus capítulo 13, que discute o julgamento eterno, é útil neste ponto. O filho do homem, o mundo, os filhos do reino, os filhos do iníquo, o diabo, o fim do mundo, os anjos, os ajuntamentos, tudo isso é literal na parábola. É natural então concluir que a queima do joio também deve ser entendida literalmente. Poucos questionam se a Bíblia revela o inferno como lugar de tormento espiritual e emocional para os definitivamente impenitentes, considerando que o homem é ser físico, corpo, bem como emocional, espiritual, alma e espírito. É mais coerente com as Escrituras concluir que o sofrimento físico é também parte do destino dos perdidos. Não é de admirar que seja terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 31, e que a ênfase na evangelização torne imperiosa a grande comissão. David Shackelford e Ray Clendenin, fecha aspas. Também ainda faremos a citação do contido nas páginas 109 e 110 da obra Profecias de A a Z, dos doutores Thomas Ice e Timothy Dame, publicado pela Edições Atual, também da obra missionária chamada Da Meia-Noite, que narra o seguinte, abre aspas, inferno. O inferno é um lugar de castigo eterno e separação de Deus. O termo inferno refere-se ao local conhecido como Geena. Ele foi preparado para Satanás e os anjos caídos, que se rebelaram com ele contra Deus, conforme narrado em Mateus capítulo 25, versículo 41. A Bíblia usa várias palavras diferentes no Antigo e no Novo Testamentos para referir-se ao inferno. Duas das passagens mais claras sobre o inferno no Novo Testamento são 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 46. Em 2 Tessalonicenses 1, 9, capítulo 1, versículo 9, Paulo escreve sobre os que rejeitam a Deus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No Evangelho de Mateus, Jesus fala do futuro julgamento e do inferno, dizendo, então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 46. As pessoas que rejeitam a Jesus Cristo e a sua oferta gratuita de salvação se juntarão a Satanás no inferno por toda a eternidade. O inferno é um lugar muito real, de fogo e chamas verdadeiras, mas é mais importante salientar que o inferno significa a total separação de Deus. É o que as pessoas escolhem ao rejeitarem a oferta de salvação através de Jesus Cristo. Na Bíblia, entre várias palavras que são traduzidas por inferno ou fazem referência a ele, estão Sheol, Hades, Hiena e Tártaros. Fecha aspas. Ainda estarei fazendo citação de 2 artigos publicados no site vainabiblia.com, do autor e pastor Esdras Savioli, sendo o primeiro das páginas 14 a 18 da sua obra O Inferno Existe? E agora abordaremos o tópico Deus é Soberano.
Prossegue o autor, Esdras Savioli. Abre aspas. O que nós, meros seres humanos, precisamos entender é que Deus é o Senhor do universo. Por que será que nós relutamos tanto em admitir que Deus é livre para fazer o que Ele bem entender? A pergunta é, e se Deus quiser? Romanos capítulo 9, versículos 22 e 23. E se Deus decidiu glorificar seu nome, trazendo salvação eterna, e decidiu demonstrar seu poder e sua ira contra o pecado com uma punição eterna? E se Deus decidiu fazer isso, você se recusaria a acreditar nele? Você se recusaria a receber a salvação eterna porque não acha justo? Somos nós que definimos o que Deus pode fazer ou não? Jó, capítulo 42, versículo 2, Salmo número 115, versículo 3. Como pode a criatura questionar o Criador? Romanos, capítulo 9, versículo 20. Jó, capítulo 40, versículo 2, e Isaías 55, versículos 8 e 9. A própria Bíblia nos diz, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis, capítulo 18, versículo 25. O inferno é incompatível com Deus, que é amor? E se o inferno é algo incompreensível para nós, Deus fez algo ainda mais incompreensível. Ele enviou seu único filho, que deixou sua glória, conforme registrado em João capítulo 1, versículos 10 a 14, para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser humilhado e torturado, conforme Isaías 53, versículos 6 e 5, perfurado com pregos nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinhos cravada na cabeça e ser morto sem ter culpa alguma. Você daria seu filho para salvar qualquer pessoa que fosse? Certamente que não. Pois é, Deus fez isso, assim como tudo aquilo que ele descreveu nas Escrituras, e fará tudo aquilo que as Escrituras ensinam, conforme Mateus capítulo 5, versículo 18, inclusive sobre o inferno. Por que será que Jesus usou palavras tão duras e assustadoras ao se referir ao inferno? A resposta é simples, por amor, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 12. Jesus conhece profundamente a realidade do inferno, e ele mesmo garante, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o perdão de Deus estabelecido na cruz, pois revela sua profunda ira contra o pecado. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. E a extraordinária graça da cruz. Romanos capítulo 5, versículo 21. A eternidade do inferno expõe a gravidade do nosso pecado e revela claramente o favor imerecido de Deus sobre nós. Mostra que Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que eu merecia. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Para que eu possa ficar longe desse lugar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E experimentar vida na presença de Deus. Esse amor é indescritível. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Fecha aspas. Agora, por fim, estaremos citando o segundo artigo, intitulado O Inferno Prova que Deus é Amor, do mesmo autor, Esdras Savioli. Abre aspas. Prossegue o autor. O primeiro passo para responder essa pergunta é compreender nossa natureza. Somos seres essencialmente espirituais, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Criados por Deus, à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E habitamos em um corpo que, originalmente, foi formado do pó da terra, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Por essa razão, a morte do nosso corpo físico, Lucas, capítulo 12, versículo 4, não representa o fim de nossa existência. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Pelo contrário, representa o início do verdadeiro propósito pelo qual fomos criados: viver eternamente com Deus.
1 João, capítulo 2, versículo 25, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Porém, não somos obrigados a viver eternamente com Ele. Salmos, capítulo 25, versículo 12. Deus também nos deu a opção de viver eternamente sem Ele, conforme Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Contudo, Deus deixou claro que essa decisão deve ser tomada durante a nossa vida aqui na terra, conforme Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Para isso, nos deixou as Escrituras, conforme João, capítulo 17, versículo 17. Enviou a seu Filho Jesus, João, capítulo 14, versículo 6, e nos concedeu o Espírito Santo, João, capítulo 16, versículo 13. Além de dotar nosso ser de vontade, emoção e intelecto, conforme Jó, capítulo 38, versículo 36, para que pudéssemos compreender nossa natureza, conforme Romanos, capítulo 8, versículo de número 5 a 8. O mundo em que vivemos, 1 João, capítulo 5, versículo 19, e principalmente para que pudéssemos conhecê-lo, conforme Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. No mundo vivemos experiências boas e ruins, conforme João, capítulo 16, versículo 33. Conhecemos o amor, mas também conhecemos a dor e o sofrimento, conforme Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Porém, se pudéssemos escolher, com certeza, optaríamos em ficar somente com o amor. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 a 20. O mais impressionante é que quando conhecemos a Deus, descobrimos que Ele não tem amor. Ele é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa é a razão pela qual viver com Deus é viver no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16. E viver sem Deus é viver na ausência de amor. Salmos 32, versículo 10. E por que o inferno? É por isso que a existência de um lugar de dor e sofrimento eterno, conforme Deuteronômio, Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, prova que Deus é amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 a 21. Pois o inferno é exatamente o oposto daquilo que encontramos em Deus. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Não podemos esperar nada diferente do inferno descrito pela Bíblia, se optarmos viver eternamente longe do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Se a existência do inferno prova que Deus é amor, João, capítulo 5, versículo 24, o alerta que Deus faz sobre a existência deste lugar, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46, e o plano de salvação que Ele preparou para que o homem não vá para lá, conforme Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, e 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, prova de forma definitiva o seu amor por todos nós, conforme Romanos, capítulo 5, versículo número 8. Fecha aspas. E por fim, agora então, concluímos esse estudo com o capítulo 5 do livro de Romanos, do versículo 1 até o número 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que
pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Graças a Deus. Aleluia. E ao Senhor, Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.